ajude, por favor. Josué, capítulo 2, verso de número 1. Josué, capítulo 2, verso de número 1. Você que trouxe a sua Bíblia e está procurando, e já achou, na verdade, diga amém, Jesus. Quem não achou ainda, fala, Carlão, estou quase lá. Isso. Você que vai encontrando aí, vá glorificando ao nome do Senhor Jesus. Josué, capítulo 2, verso de número 1. Encontrou, diga amém, Jesus. Não encontrou, diga, estou procurando. Todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor. Josué, capítulo 2, verso de número 1. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou, diga comigo, Josué mandou, não precisa dizer mais, tá? Secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Glória a Deus. Feche os seus olhos, irmãos. Nós vamos orar nesta noite. Senhor Jesus, te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor concede a mim de estar aqui, ó Pai, diante deste altar, diante dos meus irmãos, ó Deus, podendo, ó Deus, refletir a respeito da Tua palavra. Peço no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha me perdoar, ó Deus, porque sou pecador. E a Tua palavra diz que o que faz separação entre o homem e o Senhor são os nossos pecados. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha neste momento, ó Deus, me perdoar por tudo aquilo que eu fiz que eu não deveria ter feito. E que no nome de Jesus, se eu deixei de fazer algo que era para eu ter feito, ó Pai, eu peço que o Senhor me perdoe também, porque a Tua palavra diz que aquele que sabe o que é certo fazer e não faz, ó Pai, este peca. Então, em nome de Jesus, me perdoe. E eu peço o Teu perdão, ó Deus, para que dessa forma eu possa ser usado pelo Senhor aqui nesta noite, e que dessa forma os meus irmãos que aqui se encontram, ó Pai, venham receber o melhor do Senhor através da minha vida. Então, em nome de Jesus, eu te peço, me use, e que a conversa dessa noite, ó Pai, venha a ser uma conversa simples e objetiva, para que dessa forma os meus irmãos tenham, ó Deus, a capacidade de entender a Tua palavra, e entendendo, eles tenham condições de praticarem a Tua palavra, e assim, terem uma nova história na vida deles. Em nome de Jesus é o que eu te peço, e te agradeço. E você que concorda com a minha oração, diga amém, Jesus. Graças a Deus. Pois bem, irmãos, a história da prostituta Raabe é uma história que mexe bastante comigo. Em outras ocasiões, eu já trouxe essa mensagem aqui neste altar, e conversando, quando recebi o convite, levei essa mensagem, estive pregando no pastor Renato, lá no Castelinho, onde o nosso pastor se encontra neste momento, estive levando essa mesma mensagem lá. E eu gosto muito da mensagem de Raabe, porque é uma mensagem de uma nova história, Danilão. Não tem ninguém melhor, na verdade tem vários personagens bíblicos que nós podemos mostrar a nova história que Deus proporcionou na vida deles. Só que o que acontece na vida daquela prostituta é uma história muito linda. Quem aqui sabe o que é uma prostituta? Dá um sinal com a mão para eu saber. Pode dar um sinal, isso. Uma prostituta é uma mulher que é olhada pelos demais com um olhar de desprezo. Quem aqui já recebeu um olhar de desprezo? Dá um sinal com a mão para eu ver. Eu já recebi um olhar de desprezo. Eu já recebi. Nós, por sermos pecadores, muitas das vezes nós recebemos um olhar de julgamento, um olhar de desprezo, um olhar de que a pessoa olha assim de cima a baixo, assim, e fala, diz que é crente ainda. Agora imagine aquela prostituta. Como que ela não era olhada, como ela não era vista pelos demais que estavam à volta dela. E vou dar um spoiler para você aqui. Vou adiantar o final para você aqui. Essa prostituta, ela viveu, o Senhor Deus proporcionou a ela uma nova história, irmãos. Estou adiantando para você o final, só que eu vou contar para você o que aconteceu até que ela recebesse do Senhor uma nova história, a oportunidade de viver uma nova história. E a história dela é muito linda,
Muito linda, irmã Júlia. Eu gosto dessa história, a senhora não faz ideia. Só que até nós chegarmos aqui na passagem que eu li, tem uma trajetória. Estão algumas pessoas aqui, pode ser que você não conheça, então eu vou começar desde lá de trás. O povo de Israel estava cativo no Egito, estava preso no Egito, estava sofrendo, João, no Egito. E o povo clama ao Senhor: Senhor, precisamos de ajuda. E Deus ouve, diga comigo, Deus ouve a minha oração. E Deus ouviu a oração do povo de Israel. E levantou Moisés para tirar o povo do Egito rumo à terra prometida. E Moisés é levantado por Deus, conduz o povo para fora do Egito, vai ali a caminho do deserto. Só que em determinado momento da história, o Senhor dá uma ordem a Moisés, diga, o Senhor deu uma ordem a Moisés. Só que Moisés, ele não respeita a ordem que foi dada pelo Senhor. O Senhor diz assim a Moisés: Moisés, o povo está com sede. Você vai até a rocha e você fala para que saia água da rocha. Só que Moisés, ele vai e ele fere a rocha. O Senhor é fiel à palavra dele. O milagre acontece, irmãos. Mesmo Moisés ferindo a rocha, fazendo contra a ordem, a ordenança que o Senhor tinha dado para ele, o milagre acontece. Sai água da rocha, sacia a sede do povo. Só que por conta disso o Senhor fala assim para Moisés: por conta do que você fez, você não irá entrar na terra prometida. Por conta disso, o Senhor coloca ali, levanta Josué para assumir a posição de Moisés rumo à terra prometida. Moisés morre, Josué assume. E chega um determinado momento aqui da história, próximo de onde nós lemos, que a caminho, Rafaela, da terra prometida, havia uma cidade chamada Jericó, que estava no caminho de Josué, com o povo de Israel, estava no meio entre eles e a terra prometida. E é aí que a história se inicia, irmãos. Josué, sabendo de tudo isso, ele envia 2 espiões para Jericó para ver qual era o movimento de lá, para analisar, Danilão, para ver como é que funcionavam as coisas lá. Quem aqui já foi para algum lugar que não conhecia e ficou meio perdido? Dá um sinal com a mão para eu ver. Eu já fui, já. Eu lembro uma vez que eu fui para a praia, Danilão, com meu irmão, nós fomos para Ubatuba, e aí eu inventei de descer um pouco mais a serra e fui lá para Paraty. E fui confiando no GPS. Nunca tinha ido para lá sozinho dirigindo. E fui à beira-mar. Só que na hora de voltar, falei, vou pelo GPS mesmo. O GPS começou a me jogar numas bimbocas, irmão. Eu só lembro de uma coisa, nunca mais eu confio como eu confiava no GPS. O GPS me fez subir uma serra, estava garoando, não era asfaltado, e a serra onde eu subi, Danilão, era ou um carro ia ou outro voltava. E logo do lado não tinha guarda-reio nem nada, já era o barranqueira. Falei, Jesus do céu. Agora imagine eu com o casinho, subindo uma rua que não era asfaltada, chovendo, só eu e o meu irmão. Eu nunca passei tão apertado como eu passei aquele dia. Então Josué ele envia 2 espiões a Jericó, para que eles pudessem ver o que é que estava acontecendo, como as coisas funcionavam lá. E logo quando os 2 espiões chegam até Jericó, eles vão até a casa de uma prostituta e se hospedam lá. E eu abro um parênteses aqui para você neste momento, para a nossa reflexão. Primeira situação que eu gostaria de refletir com você, irmãos. Primeira situação que eu gostaria de refletir com vocês. Eu estou lendo essa referência na nova versão da linguagem de hoje, tá? E está da seguinte forma, olha só. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou. Diga comigo, Josué mandou. E aqui eu faço a primeira parada com vocês, irmãos. Se você quer viver
se você quer viver uma vida de vitória, um 2022 de uma nova história, você precisa estar disposto a servir. Se você está anotando, anota isso. Se eu quero viver um 2022, se eu quero viver no 2022 uma nova história, eu preciso estar disposto a servir. Imagina comigo, irmãos, imagina comigo. Eu gosto muito de filme de guerra. E quando os soldados de um determinado lugar vão para outro lugar desconhecido, da tribo guerrilheira contrária a eles, não dá bom não, irmãos. Não dá bom. Agora imagine o pensamento daqueles dois, Danilão. Poxa, olha a furada que Josué colocou a gente. Por que nós? Manda outros dois. Mas tanta coisa para a gente fazer, ele vai mandar a gente entrar em território inimigo? Só que prontamente, esses dois espiões, eles recebem a orientação dada por Josué e prontamente atendem a ordem, Danilão, porque a palavra, na minha tradução, mostra que Josué mandou. Josué não sugeriu, não pediu, não falou, o que vocês acham de ir lá para me ajudar? Nada disso. Josué mandou. Então, primeira situação, primeiro parênteses aí para a gente refletir, para que a gente venha ter um 2022, uma nova história. Você precisa aprender a servir, você precisa estar disposto a servir. Filho, na sua casa não é você quem manda. Você não faz as coisas do jeito que você quer. Na sua casa você precisa aprender a servir. Porque tem muitos jovens hoje, irmão, muito jovem, muito adolescente, muito junior, que o pai pede uma coisa, Cláudia, não pode, porque está cansado, porque isso, porque aquilo outro. Se você quer ter uma nova história em 2022, você precisa aprender a servir na sua casa, você precisa aprender a servir lá no seu serviço. Danilão é supervisor, onde trabalha, certo, Danilão? Você chegou ao cargo de supervisor fazendo tudo de qualquer jeito ou servindo da melhor maneira possível? Deus honrou ou Deus não honrou? Deus honra. Mas porque você é uma pessoa que serviu, e serviu com alegria. Irmão, você precisa aprender isso. Se você quer viver um 2022, uma nova história em 2022, você precisa aprender a servir. Você precisa aprender a servir aqui na casa do Senhor, principalmente. Quando você recebe um convite, olha, está precisando de músico, Celcinho? Seria bem-vindo se houvessem mais músicos aqui para ajudar? Sim. Precisa de mais diácono aí, irmã Júlia? Precisa. Precisa de mais gente aí em cima na mídia, Will? Precisa. Irmãos, se você quer viver um 2022, uma nova história, você precisa estar disposto a servir. Não tem como Deus te abençoar se você não serve. Se você é alguém que fica sempre de boa, só vou para a igreja, só para ver, fico lá tranquilo, ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém, assim está tudo certo, está tudo tranquilo. Você precisa estar disposto a servir, assim como aqueles dois estavam. Primeira observação que eu faço. Diga comigo, eu preciso estar disposto a servir. Diga para a pessoa que está ao seu lado, fala assim para ela, se você quer um 2022, viver uma nova história, esteja disposto a servir. Está difícil o que eu estou falando aqui, amém? Está difícil o que eu estou falando, sim ou não? Não está difícil, irmão. É coisa simples. Estamos observando a Bíblia. Aqueles dois estavam dispostos a servir mesmo, irmã Júlia, a tarefa não sendo nada fácil. Quer ver? Vou dar outro exemplo para você. José no Egito, porque José não era do Egito. Irmãos, José ele viveu uma nova história, ele viveu bênçãos e maravilhas na vida dele, amém? Amém, ele viveu. Só que fale para mim, irmãos, se ele não estivesse servindo, se ele não passasse ali pelos momentos de luta, se ele não olhasse para o céu, você acha que tudo o que aconteceu na vida dele, a honra viria sobre a vida dele? Não viria. Não viria.
Nós precisamos servir. Se a gente não serve, Deus não honra. Diga para a pessoa que está ao seu lado, me ajude a pregar. Fala assim, ó, se a gente não serve, se eu não sirvo, Deus não me honrará. A palavra de Deus continua, irmãos. A palavra de Deus continua. E você que vai tá anotando aí, vá anotando, hein? Entraram, olha lá, parte B do verso de número 1. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Segundo ponto para a nossa reflexão. Você está com calor aí, irmão? Usa o seu ventilador aí que o Senhor te deu na campanha dos 12 dias, que Ele vai te refrescar. Aqueles dois entraram na casa da prostituta, irmã Júlia. E aí eu abro mais um parênteses para a nossa reflexão aqui. Eles entraram e hospedaram. Para quem você tem aberto a sua vida para que se hospedem no seu lar, nas suas finanças? Para quem que você tem aberto os seus sentimentos, os seus desejos? Porque muitas das vezes, ao invés de nós abrirmos a nossa casa, abrirmos os nossos sonhos, abrirmos os nossos desejos para Jesus, irmã Júlia, a gente abre os nossos desejos, os nossos sonhos para o rapaz, para a irmã que está lá no ônibus que a gente nem conhece, está vindo do serviço cansado, sabe lá Deus de onde a pessoa está vindo, para onde ela está indo, e a gente abre o nosso coração para elas. Muitas das vezes a nossa casa, a nossa vida está aberta para o Facebook, para o Instagram, não que eu seja contra, não sou, faço uso dessas ferramentas. Muitas das vezes a nossa casa, Celcinho, está aberta para filmes que não edificam, para músicas que não edificam em nada, e depois a gente não sabe o porquê nós não estamos vivendo uma nova história no Senhor. Nós precisamos estar atentos aos detalhes. Para quem você tem aberto a sua casa? Quem são as pessoas que frequentam o teu lar? Quem são? Eu não sei dizer quem frequenta o seu lar, não sei dizer quem são os seus amigos, as suas amigas, mas você, melhor do que ninguém, sabe dizer. Você precisa tomar cuidado, irmão, com quem, para quem você abre o seu lar. Aquela prostituta, ela não abriu a casa para qualquer um. Ela abriu a casa para homens de Deus. E ali naquele momento, quando ela abre a casa dela para homens de Deus entrar, irmão, nesse momento, a nova história começa a acontecer na vida dela. Diga assim comigo, ó, quando eu abro a minha vida para Jesus habitar, eu tenho uma nova história. Gálatas capítulo 2, verso de número 20, mineiro, abre para mim, por favor. Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20. Olha o que a palavra do Senhor ela diz, olha. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora, a nova história, irmã Júlia, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, se deu a si mesmo por mim. Irmão, se você quer viver uma nova história, primeiro de tudo, você precisa ter e receber Jesus na sua vida. Se você não recebeu Jesus na sua vida, é impossível você viver uma nova história. Se você não se reconciliar com Jesus, é impossível você viver uma nova história. Pô, Carlão, mas eu não aceitei a Jesus ainda. Ou eu já aceitei a Jesus, estou meio desviado, estou meio para lá do que para cá. Se reconcilie com Jesus. Carlão, ainda não abri a minha vida para Jesus morar, não passei pelas águas do batismo. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será? Quem não crer será? Com outras palavras, Cláudia, aquele que crer, Danilão, e for batizado, viverá uma nova história. Quem não crer, irmão, não viverá uma nova história. É a palavra do Senhor. Estamos apenas aplicando no nosso dia a dia. Vamos seguir o texto. Aquela prostituta, ela viu naqueles dois homens de Deus a oportunidade dela mudar de vida, dela ter uma nova história. E ela prontamente recebe aqueles dois homens na casa dela. A palavra do Senhor nos mostra que Josué deu aquela ordem àqueles dois em segredo. Só que quando eles chegam lá, irmã Júlia, e se hospedam na casa da prostituta, prontamente o governador ali da situação, ele já sabe. Falou, opa, fiquei sabendo que tem 2 espiões na sua casa.
Olha só. Vamos seguir a leitura. Vamos seguir a leitura. Verso de número 13, irmão. Verso de número 13. Olha o que a palavra de Deus diz. A prostituta, quando ela recebe ali aqueles dois, ela já sabe o porquê que eles estavam ali. E ela fala, nós já vimos o que Deus tem feito na sua vida, na vida de vocês, na vida do povo de Israel. Nós já estamos sabendo dos milagres que estão acontecendo. E nós estamos morrendo de medo. É o que ela fala para esses dois. Depois você lê Josué capítulo 2, eu estou resumindo para você. Ela fala, nós estamos morrendo de medo. Eu vou te hospedar aqui em casa e eu não vou falar que vocês estão aqui. Só que com uma condição, diga comigo, uma condição. Olha a condição dela, irmãos. Vou ler para vocês, está aqui atrás. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Segundo ponto, irmão. Segundo ponto, terceiro ponto, eu já não sei qual ponto eu estou mais. Eu estou aqui seguindo a minha lista, só que eu não pontuei. Se você quer viver uma nova história, primeiro, antes de, como minha mãe diz, antes de você cuidar do seu umbigo, comece a clamar pela tua família. Deus olhando você, clamando pela tua família, Ele vai trazer a nova história sobre a sua vida. E melhor do que tudo, irmãos, a nova história não vai ser só você que vai vivenciar. É você, a sua casa e todos os que estão à tua volta. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Só que tudo isso vai começar, irmãos, a partir do momento que você abrir a tua vida para Jesus entrar e agir. Aquela prostituta, ela abriu a casa dela para os homens de Deus e ela falou, não deixem que nos matem, peço que vocês salvem a mim e a minha casa. Estamos falando de alguém, irmãos, depois, eu já falei para você, alguém que viveu uma nova história, irmã Júlia. E tem pessoas que estão aqui neste momento, não vou saber quem, mas eu entrego o recado do Senhor nessa noite. Talvez você está aqui nessa noite, você não sabe nem por que você veio. Você falou, puxa, era para eu ter vindo no culto das 18, era para eu ter vindo no culto das 8. Não deu certo, só deu certo de eu estar aqui no culto das 20 horas. Sabe por quê? Porque Deus manda te dizer nessa noite, você não está vivendo uma nova história porque você não está liberando perdão para algum familiar. Nossa, Carlão, mas... É para você que Deus está falando. Talvez faz anos que você não está falando com um primo, uma prima, com o seu pai, com a sua mãe, com um avô, com a avó, com um tio, com tia. E enquanto você não liberar perdão para essa pessoa, você não viverá uma nova história. Diga assim comigo, eu preciso, mas faz que nem eu fiz assim, eu preciso liberar perdão para o meu familiar, para que eu possa viver uma nova história. E muitas das vezes, irmãos, a gente acaba fazendo beicinho com um parente nosso por coisa pouca. Nossa, eu lembro quando eu era mais jovem, nossa, irmã Júlia, para eu arrumar confusão com um parente, com um irmão, era coisa simples. Eu lembro quando meus irmãos mexiam nas minhas coisas, até estava comentando com a Rafa, eu nunca fui de gostar muito que mexesse nas minhas coisas. E aí, irmão pequeno, eu sou de uma família que é eu e mais 3 aqui em Piracicaba, irmã Júlia, é gente para mais de metro. Agora imagine 3 irmãos pequenos, eu. Você acha que eles não vão querer mexer? Eles mexem, e é normal de criança isso. E eu ficava nervoso, ficava muito nervoso, não gostava que mexesse nas minhas coisas, Cláudia. Nossa! E eu tive que aprender, não tenho o que fazer. Aprendi. Estou conversando com você aqui, irmão. Não me perdi não, tá? Diga aí com o seu irmão que está ao seu lado. Me ajude a pregar, para você não perder. Eu estou derretendo de calor aqui em cima, você não faz ideia. Está quente. Fala assim, aguenta aí, irmão. Fala para o irmão que está ao seu lado. Fala, aguenta aí, irmão. Aquela prostituta clama por salvação. Talvez você está aqui nessa noite, não é errado, tá? Já começo orientando. Não é errado você vir, você anotar no seu pedido de oração para que Deus te dê um aumento de salário, para que Deus te dê uma casa nova, um carro novo. Não é errado isso, você tem que pedir mesmo. Só que antes de você pedir tudo isso, irmão, clame pela tua família, clame pela tua casa, clame pelos seus.
E a palavra do Senhor diz, na minha oração eu falei, aquele que pede, recebe. Para Deus nada é impossível. Talvez você tenha algum familiar que está aí, afundado nas drogas. Você olha e fala assim, não tem condição dessa pessoa, desse meu familiar, ele se entregar. Não tem, Carlão, não tem, irmão, está aqui o meu testemunho. Eu já estive lá fora, já estive afundado nas drogas e hoje eu estou aqui. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Estou aqui. E não é por mérito meu, é pela graça do Senhor, porque se não fosse pela graça eu não ia estar aqui. Estamos falando de uma prostituta. Cada um com o seu pecado. Já falei o meu. Verso de número 14, irmãos. Vamos ler. Os homens responderam: nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém, diga comigo, se você não contar a ninguém, diga de novo, se você não contar a ninguém, olha só como que termina. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Mais um ponto que eu abro para a nossa reflexão aqui, para você que quer viver um 2022, uma nova história de bênçãos, de vitória, de portas abertas, de resposta sobre a sua vida. Fique com a boca fechada. Tiago 1,19, acorda aí, Will. A palavra do Senhor diz o seguinte: sejam prontos para, está escrito. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para, tardios para. Quem aqui já ouviu a história de Sansão? Tem até aquela música, a força de Sansão era no cabelão. Quem já ouviu a história de Sansão, dá um sinal com a mão aí. Irmãos, de tanto a esposa, a mulher de Sansão perguntar, de onde vem a tua força? De onde vem a tua força? De onde vem a tua força? Sansão faz o que para ela? Sansão fala de onde vem a força. É do meu cabelo. O que ela faz? Passa a navalha, corta, Celso. E por conta disso, Sansão é envergonhado. Irmão, se você quer viver uma nova história em 2022, você precisa aprender a ficar com a boca fechada. Você não pode sair contando para Deus e o mundo aí, o que você está pensando em fazer, quais são os seus projetos, suas vitórias que você deseja. Você precisa ficar quieto. Olha só o que aqueles dois soldados espiões falam para ela. Se você prometer que não vai falar nada para ninguém, nós vamos cumprir com a nossa palavra, com a nossa promessa. Se você quer ter um 2022, uma nova história, reforço para você. Fique de boca. Então diga comigo, eu vou ficar em silêncio com os meus planos. Lógico, né, irmão? Você que é casado, você que é casada, você precisa necessariamente compartilhar com o seu cônjuge quais são os projetos, o que você espera para este ano de 2022. O pai precisa conversar com o filho precisa conversar com o pai, o esposo precisa conversar com a esposa precisa conversar com o esposo. Você que é colaborador, você precisa conversar com o seu chefe. Você precisa expor para ele quais são os seus desejos lá na empresa onde você trabalha. Quais são suas metas. Você que é proprietário, você que tem empresa, você precisa conversar com os seus colaboradores. Você precisa dizer para eles, deixar claro para eles o que é que você espera deles. Quais são os seus objetivos da sua empresa para com os seus colaboradores. Você precisa. Mas existem situações que a gente precisa guardar para nós, ou para os nossos, para a nossa casa. E olha só o que esses espiões falam. Se você prometer ficar de boca fechada, nós cumpriremos com a nossa promessa. Estamos indo para os finalmente, tá, irmão? Verso de número 17. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos. Olha eles reforçando agora. Mas com as seguintes condições: quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer, junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes de seu pai. Irmãos, Deus ele vai cumprir na sua vida o que ele prometeu.
Você não entendeu. Deus, ele vai cumprir na sua vida o que ele prometeu. Só que de nada adianta, irmãos, eu estar aqui entregando uma palavra dos céus para a sua vida, de que Deus vai cumprir o que ele prometeu na sua vida, se todas as orientações que você está recebendo aqui nesses dias de campanha, tudo aquilo que você receber, você não colocar em prática. A palavra do Senhor nos diz que a fé sem obras, ela é o quê? É o quê? Então, de nada adianta você ter fé se você não colocar a tua fé em prática. De nada adianta você ouvir, você receber, você tomar posse, se você não praticar as instruções que você está recebendo. Olha só, aqueles espiões, eles falam, vamos lá, mais uma condição. Nós não vamos invadir sua casa, nós não vamos matar os seus. Só que você vai ter que deixar esse cordão vermelho na janela por onde nós entramos, onde nós descemos. Segue. Que eu tenho horário, irmãos. O pastor confiou a mim aqui, não posso dar bobeira. Verso de número 21. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora. E Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Ela fala assim para ele: negócio fechado, a gente concorda. E prontamente o que ela faz? Ela põe em prática aquilo que aqueles espiões pediram para ela fazer. Diga assim comigo, se eu quero viver um 2022 de vitórias, se em 2022 eu quero uma nova história, eu preciso, diga comigo, eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo. Irmãos, eu acredito que eu estou sendo bem claro, objetivo e simples com você. Não estou pedindo para você fazer nada demais e não estou fazendo nada do que eu acho. Eu estou apenas refletindo sobre a palavra do Senhor. Aquela prostituta, irmãos, Will, já pode colocar para a gente Mateus capítulo 1, verso de número 1, tá? Que essa é a última referência bíblica desta noite. Ela poderia, irmãos, quando aqueles espiões estavam entrando em Jericó, ela poderia muito bem ter denunciado eles. Ela poderia ter muito bem falado assim, não, estão lá em casa assim. Em troca disso, recebido algum dinheiro, recebido alguma regalia. Ela poderia ter feito isso. Só que quando ela recebeu a oportunidade de ter uma nova história, ela agarrou. Quando ela recebeu a oportunidade dela, ela não falou assim, vou deixar para outro dia. Quando ela recebeu a oportunidade dela, ela falou assim, não vou deixar para outra hora. Ela agarrou a oportunidade. Em troca disso, ela viveu uma nova história na vida delas. E só para você ver onde a atitude dela a levou, irmãos, olha o que está escrito em Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus Cristo. Estamos falando dos ancestrais, dos familiares de Jesus Cristo, irmãos. Olha só, sangue, do próprio sangue de Jesus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. Diga comigo, Naasson gerou a Salmão. E olha agora, a melhor parte, a que eu mais gosto, verso de número 5. E Salmão gerou de quem? De quem? Gerou de Boaz, gerou Boaz de quem? De? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi? Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Você não entendeu? Nós estamos falando de uma prostituta que as pessoas olhavam com desprezo para ela, irmã Júlia, e nada mais, nada menos ela foi parar na genealogia de Jesus. Tem um recado para você aqui, se a sua situação, o seu desespero é muito para você, se para você parece que não vai dar certo, eu tenho um recado. Deus fez na vida daquela prostituta que ninguém dava nada, e Ele vai fazer infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre tudo que você está planejando, irmão. Se vai aplaudir, aplauda Jesus.
Glória a Deus. Se coloque de pé, irmãos. Aleluia. Irmão, você quer uma nova história melhor do que essa prostituta teve? Queria eu parar, Celcinho, na genealogia de Jesus, se olhar e falar assim, ó, o Carlão tem sangue ali ó, na veia de Jesus Cristo. Queria eu, irmãos. Agora nós falamos de uma mulher que ninguém dava nada. Só que quando ela recebeu a oportunidade dela, ela agarrou e Deus, irmã Júlia, a honrou. Colocou ela em lugar de honra. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter deixado para trás, ela poderia ter feito tantas outras coisas. Mas ela escolheu receber e ter uma nova história na vida dela. Amém? Feche os seus olhos, já pegue o seu pedido, nós estaremos apresentando e consagrando ao Senhor o 9º dia da campanha, irmãos. E creia que Deus pode fazer impossíveis na sua vida. Amém? Senhor Jesus, apresentamos ao Senhor nessa noite o 9º dia da campanha, meu Pai. E no nome de Jesus eu te peço, ó Deus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha fazer com que esse pedido do meu irmão ele venha a ser realizado. Meu Pai, eu não sei qual foi a forma, quais foram as forças com que o meu irmão, com que a minha irmã chegou aqui nesta noite, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Talvez, ó Pai, o meu irmão e a minha irmã que aqui se encontram, eles se encontram, ó Deus, na mesma condição daquela prostituta, não em situação de prostituição, mas em situação de necessidade, em situação de desespero, em situação, papai querido, onde as pessoas estão olhando para eles com um olhar de desprezo. E ele veio aqui, ó Pai, nessa noite, ela veio aqui nessa noite, ó Pai, para receber do Senhor esta palavra, que para o Senhor nada é impossível, que o Senhor tem sonhos para eles, ó Pai, que o Senhor tem projetos, ó Deus, que o Senhor tem um 2022 de vitória, que o Senhor tem para eles uma nova história, ó Deus, que para o Senhor nada é impossível, ó Pai, mas que para isso, ó Deus, aconteça, primeiro e mais importante passo que eles precisam observar, ó Deus, é abrir, ó Pai, as portas do coração deles, para que o Senhor venha habitar, ó Deus, para que o Senhor venha fazer a diferença, para que o Senhor venha mover a nova história na vida deles. Em nome de Jesus, ó Deus, que cada um dos meus irmãos que aqui se encontram nessa noite, ó Pai, não venham deixar para depois, para agarrar a oportunidade de ter uma nova história, Deus. Que eles venham fazer como Raabe fez, ó Pai. Que eles venham agarrar essa oportunidade. Que eles venham receber o Senhor como o Salvador da vida deles, ó Deus. E que dessa forma, a nova história que o Senhor sonhou para eles, ó Pai, venha se realizar na vida deles. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, alcança corações aqui nessa noite e faz, ó Pai, com que, da mesma forma que o Senhor me resgatou um dia de uma vida de perdição, de uma vida de amargura, de uma vida de derrota, ó Deus, que o Senhor venha trazer a transformação e a nova história na vida deles, ó Pai. Se estou vivendo hoje, ó Deus, uma nova história, foi porque lá atrás, ó Deus, eu agarrei a oportunidade que o Senhor me deu, e eu disse para o Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, e a partir daquele momento, o Senhor me deu uma nova história, Pai, e eu sou grato ao Senhor por isso. Eu sou grato ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito desde então na minha vida, e em nome de Jesus, nessa noite eu te peço, que da mesma forma que o Senhor me trouxe uma nova história, concedeu a mim com graça uma nova história, que o Senhor venha conceder a cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, uma nova história em nome de Jesus. Dessa forma eu te peço e te agradeço, e você que concorda com a minha oração, diga amém, Jesus.